Qual o sentido de você ter medo de Deus se não é pelo pecado? Muitos não conseguem orar. Muitos não se conectam com Deus, muitos pararam de ler a Bíblia, muitos pararam de vir à igreja, muitos não fazem com a força que deveriam fazer, porque ainda tem muito de você. Está com a consciência culpada, não quer revelar, não quer confessar, não quer consertar, não quer se alinhar. Pai querido, Pai amado, grandioso, poderoso, grande e temível, nós entramos na sua presença, meu Deus, e pedimos perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos erros. Tudo que falamos, pensamos, fizemos que possa ter impedido, afastado ou bloqueado a tua presença de nós, nos perdoe, Pai querido. Senhor, nós nos rendemos. Rendemos os teus desejos, as tuas vontades, ao teu propósito, que o Senhor tem separado para cada um de nós. Nós pedimos, meu Deus, a tua misericórdia. E pedimos, meu Deus, que o Senhor tome controle de cada vida, que o Senhor tome controle deste trabalho, daqueles que estão, daqueles que chegarão, daqueles que retornarão, daqueles, meu Deus, que estarão pela transmissão durante todo este período, esta abertura, meu Deus, do 5º jejum do propósito de fé dos 52 dias. Nós abrimos neste momento, meu Pai, este trabalho, nós abrimos neste momento, meu Deus, este jejum, este tempo de separação, e que o Senhor possa, meu Pai, guiar a cada um. Que não seja, meu Deus, um tempo, Senhor, de um jejum de comidas, mas que seja uma separação. Meu Deus, uma aproximação, um conhecer, uma intimidade maior que iremos construir durante esta sexta-feira. Eu peço, meu Pai, que se há, Senhor, alguma situação que por algum motivo, ataques, situações dentro de casa, situações na família, no trabalho, meu Pai, problemas que se levantaram para distrair, para roubar, para enfraquecer, para dividir, meu Deus, as mentes e corações do nosso povo. Todo ataque nos sentimentos, ataque nos corações, todo espírito, meu Deus, que vem para, de alguma maneira, meu Deus, colocar esse cansaço, essa vontade de parar, essa falta de esperança, essa falta de força. Meu Deus, esse ataque, Senhor, na vida sentimental, essa vontade, meu Deus, de dar, meu Pai, o que a carne quer, essa prisão, meu Deus, que muitos estão vivendo. Meu Deus, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos. E eu entrego, meu Pai, este trabalho em tuas mãos, que do início ao fim, meu Pai, seja um trabalho de rompimentos, de respostas, de definições, meu Pai, de uma aproximação maior com Deus e um fortalecimento do nosso espírito. Eu te amo, eu te agradeço, entrego, meu Pai, este trabalho, meu Pai, em tuas mãos. Seja conosco, seja com a igreja, seja com o Ministério Mudança de Vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Repita comigo: eu bebo do Espírito da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim. E eu creio nisso. Em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, por gentileza. Nós falamos esta semana de uma palavra que eu quero repetir, este ponto, e quero que você me acompanhe para uma profundidade
nesta palavra, mesmo nesses poucos minutos, mas eu quero que você analise a sua vida espiritual. Como você está lidando com as coisas de Deus, as coisas santas, as oportunidades que você recebe para se aproximar do Senhor. Eu vou ler na versão mensagem, Gênesis 3, vou começar o versículo 1. A serpente era inteligente, mais inteligente que qualquer outro animal selvagem que o Eterno havia criado. Ela disse à mulher: será que entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma no jardim? O primeiro ponto aqui que nós vemos no primeiro versículo é que o diabo ele é inteligente. E o cristão, ele precisa ter essa consciência que o diabo não brinca de ser diabo. O diabo não é burro. E muitos cristãos estão brincando de ser cristãos e estão agindo com burrice. Se nós temos a palavra de sabedoria, se nós sabemos que a nossa função é vigiar e orar, aquele que está por cima, cuidado para que não caia. O diabo não está para brincar. E muitos estão brincando. Muitos não aprendem com os erros passados. Muitos não estão vivendo uma vida diferente do que os seus pais, do que seu pai, do que sua mãe viveu. Muitos não aprendem com os próprios erros, muitos não aprendem com os erros dos outros, simplesmente não querem aprender. E precisa perder para aprender. Então, o diabo muitas vezes ele vai se apresentar como uma figura inofensiva. Mas nós não podemos esquecer que este diabo de Gênesis, capítulo 1, se transformou naquele dragão de 7 cabeças em Apocalipse. Então o diabo, da mesma forma que o pecado, ele se alimenta, ele vai se alimentando, e o pecado nunca ele fica no mesmo lugar. Ele vai se alimentando. Se você deixa, se você come o que você quer, se você faz o que você quer, você vai viver uma vida disfuncional, uma vida desregrada, comendo, mas não se nutrindo. Você pode comer comida, qualquer tipo de comida na sua vida. Você é livre para comer, você é livre para escolher, mas é 100% escravo das consequências. Não há como se livrar disso. E qual é a consequência? Você vai lendo e você vai vendo um diálogo, ao invés da mulher, de Adão e a mulher, ambos, não sei se ele estava lá, mas provavelmente estava, cortar e se afastar, você começa a dialogar, você começa a dar ouvidos e você começa a enxergar coisas que, de uma maneira apetitosa, o pecado como uma oportunidade para você satisfazer um desejo momentâneo. A mulher, no 6, a mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso. Ela olhou para a árvore, e percebeu que o fruto era apetitoso. O pecado nunca vai estar podre. Nunca ele vai se apresentar como algo ruim. O diabo não se apresenta como algo ruim. O diabo não vai te falar coisas ruins, ele vai te dar os melhores argumentos. E se você não ficar com aquilo que Deus falou com você, você vai dar o que a sua carne quer, porque a sua carne é fraca, a carne é fraca, e você vai perder tudo aquilo que Deus preparou para você. Todo este mundo, todo este projeto perfeito que Deus fez, por causa que você deu lugar àquilo que os seus olhos queriam. Você deu lugar àquilo que os seus olhos queriam. E não precisa de muito tempo. Às vezes as pessoas acham que tem o controle. Por um momento ela ouviu, por outro ela viu, e o outro ela comeu.
O dia que Davi não estava na guerra, ele andou, ele olhou pela sacada e viu Betseba. Ele viu, ele desejou, ele mandou trazer, ele fez tudo o que precisava, aquilo que ele queria fazer, ele teve, ele fez, ele deu o que a sua carne queria. Mas no final, o preço foi muito alto. 4 filhos. O preço sempre vai ser muito alto. Sansão passou, viu aquele mel no cadáver do leão, e ele deu aquilo que a sua carne queria. Ele sabe que está errado. Ele sabia que não tinha sentido, mas ele queria dar aquilo que sua carne queria. Ele pegou aquele mel e ele comeu. Ele deu aquilo que a sua carne queria e depois levou para a sua casa. Não vai ficar, nunca fica só em você. Você pega o pecado, você come, você tem aquela satisfação de algo doce. O pecado, ele inicialmente vai ser doce, mas vai gerar uma grande amargura para a sua vida. Ela comeu, mas aquilo desnudou. Ela simplesmente, ela começou, viu que ela, através da desobediência, você fica nu. Você não tem mais proteção. E o que eles tiveram? Vergonha. O pecado vai gerar vergonha para você. Esaú, ele estava cansado, ele estava faminto, ele trocou por um prato de lentilhas a sua primogenitura. Ele conseguiu o que ele queria. Mas Deus não está aqui para te dar uma refeição. Deus está aqui para te dar uma vida que é banquetes diários. Café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. O povo do deserto, aquele povo insolente, ingrato, eles queriam uma refeição. Meu Deus, eu não aguento mais esse maná. Eles usavam essa expressão, esse maná, eu não quero mais esse maná. O maná era bom até ontem. Mas quando você se mistura com estrangeiros, com um povo que não é seu, um povo que você não pode andar, porque é isso que aconteceu, eles se misturaram com estrangeiros, e os estrangeiros colocaram isso. Eles começaram a ouvir, quando você dá ouvido a coisas, é isso que acontece. Eles pediram uma refeição, nós queremos carne. Deus falou, não, vocês não vão ter somente para o almoço. Deus quando faz, Deus ele faz em abundância. Para perder de vista. Então, não foi para o almoço. O Senhor diz, não será por um dia, não será por 2, não será por 5, não será por 10, mas será por 30 dias. Então tudo que vem de Deus é muito além, infinitamente além do que você pede, do que você busca, do que você planeja. Deus é incomparável. Jesus com aqueles 5 pães e 2 peixinhos era para uma refeição de uma pessoa. Perguntou para Filipe, mas nem com 200 denários, e ficou aquela discussão. Jesus já sabia o que ia fazer. Mas o que aconteceu? Comeram, e depois sobrou 12 cestos. Depois de comerem até ficarem satisfeitos. Não é para uma refeição, vocês podem levar agora o que vocês receberam, porque quando Jesus está, ele multiplica. Ou seja, eles estavam no paraíso, mas aquele momento, aquela refeição, aquilo que eles queriam, ou melhor, aquilo que ela deu ouvido, ela começou a descer para o coração e teve vontade. E é por isso que o Senhor fala tantas vezes sobre isso. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Por várias vezes. Fala, guarde o seu coração aqui, ó. Ainda não se embriague. Em vez disso, cheio de... Cantando, cadê o versículo? Coloca para mim. Você precisa guardar o seu coração. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, é fonte de vida. Então, nesse momento, vamos continuar. Na mesma hora, os dois de fato perceberam a realidade. Descobriram que estavam nus. Então, costuraram umas roupas provisórias feitas de folha de figueira
Quando escutaram o som do Eterno passeando pelo jardim, na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se entre as árvores. Não queriam se encontrar com o Eterno. Qual é o sentido de você não querer se encontrar com Deus? Se não é por culpa? Qual o sentido de você não fazer esse propósito corretamente? Qual é o sentido que muitos não estão aqui lotando essa igreja no início do propósito? Qual o sentido que muitos não estarão no final do propósito 19:30? Por qual o sentido? Qual é o sentido? Qual o sentido que você parou aquilo que você começou? Desistiu aquilo que você se propôs a fazer? Qual é o sentido? Se você não fez, ou melhor, se você não está fazendo aquilo que está sendo direcionado. Então muitos, ao invés de ficar com aquilo que Deus disse, ao invés de obedecerem, estão desobedecendo, e ao invés de se arrependerem, estão se escondendo da presença de Deus. Estão se escondendo do encontro com o Eterno. Você não pode, você não deve se esconder da presença de Deus. Os israelitas, quando Deus se apresentava e vinha cobrir a tenda que Moisés se encontrava com o Eterno, eles ficavam com medo. Quando o Senhor lhe cobriu todo o monte e fez todo aquele movimento, eles ficavam com medo. E vai, Moisés, vai na frente. Por quê? Porque eles estavam errados. Qual é o sentido de você ter medo de Deus se não é pelo pecado? Muitos não conseguem orar. Muitos não se conectam com Deus. Muitos pararam de ler a Bíblia. Muitos pararam de vir à igreja. Muitos não dão, não fazem com a força que deveriam fazer. Porque ainda tem muito de você. Está com a consciência culpada. Não quer revelar. Não quer confessar. Não quer consertar. Não quer se alinhar. Mas você não pode ter o medo de Deus. Você não pode ter medo de se aproximar, de se relacionar com Deus. Olha o que eles falaram: o homem e a mulher esconderam-se entre as árvores, não queriam se encontrar com o Eterno. Mas o Eterno chamou o homem: onde você está? Onde você está? Deus te pergunta hoje, aonde você está espiritualmente? Que não está no lugar aonde Ele sempre se encontra com você? Aonde você está? Aonde você está? Você precisa saber desta resposta. Você precisa saber, e onde você está sempre começa com verdade. Sempre começa com a luz. Ninguém num breu. Olha, antigamente você tinha aquela brincadeira: está quente, está frio, está quente, está frio, né? Não, os pastores aí lembram dessa nossa época. O pessoal, quem já brincou dessa brincadeira? Era feita no escuro ou no claro? A pessoa conseguia ver ou não? Sim ou não, pessoal? Então se escondia, ou melhor, tampava os olhos, né? E aí as pessoas iam falando que estavam em volta: está quente, está frio, está quente, está frio. E quando você estava quente, é que você estava próximo, sim ou não? Quando você estava frio, é que você estava longe. Então quanto mais perto do seu objetivo, mais quente você se torna espiritualmente. Uma pessoa com coragem, uma pessoa inteligente, uma pessoa segura, uma pessoa com identidade, uma pessoa com paz, segurança, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa tomada pelo dunamis de Deus. Mas uma pessoa tampada tampado os seus olhos, os olhos espirituais, tampado os olhos com os seus olhos espirituais, ela não consegue ver onde está. Se eu apagar a luz e acabar a energia, você não vai saber onde você está. Ah, eu estou aqui perto da mesa, não, eu estou aqui perto da porta, da cozinha, eu estou aqui, ó. Todos precisam acender uma luz. E você precisa falar: eu estou nesta posição. Eu estou mentindo, eu estou errando, eu estou roubando, eu estou na imoralidade, eu não estou dizimando, eu não estou ofertando, eu estou vivendo uma casca. Sim, agora Deus pode trabalhar com você. Agora Deus pode acertar e alinhar a sua vida.
Quando o profeta Jonatas, ele começou a falar para Davi e fazer a parábola, né, a ilustração das ovelhinhas que Davi tinha feito com Urias. Davi foi mostrando, ou melhor, o profeta foi falando. E no final, é você, Davi, ele caiu em si. Ele entendeu a realidade. Ele disse, eu pequei, eu falhei. Ele viu algo que ele não estava vendo. Davi tinha olhos, mas não podia ver. E muitas pessoas têm olhos, mas não estão podendo ver. Sansão, ele terminou com os olhos furados. Porque ele já era cego na vida. E aquilo espiritualmente, uma pessoa cega espiritualmente, no final, você vai ver a cegueira espiritual se transformando nessa cegueira na vida. Zedequias, ele podia ver, ele foi avisado, mas no final, o rei Nabucodonosor fez ele, com seus olhos, ver todos os seus filhos serem mortos, depois ele furou seus olhos e levou ele como cativo. Porque ele já era um cego espiritualmente. Então isso somente é algo que vai acontecer se você está sendo um cego espiritualmente. A sua vida também não vai ter direção. Você não vai conseguir se guiar. E no final, na sua vida também vai se tornar como os cegos físicos que nós vemos muitas vezes. Estão se guiando com os seus objetos ali, você não consegue atravessar a rua, você precisa de ajuda. E muitos estão dessa maneira. Como o paralítico tem que ser carregado para os lugares. Então o Senhor pergunta para você, aonde você está? Aonde você está? Eu estava lendo agora mesmo, no início do culto aqui, a minha Bíblia abriu em Daniel 5. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Ele bebeu um vinho demais. Ele se embriagou. Enquanto Belsazar bebia o vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro. E quando você começa a beber, você começa a perder a noção de tudo. E aí agora você está mexendo agora com as coisas de Deus. Ele mandou pegar e trazer as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém para que o rei e os seus nobres e suas mulheres e suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres e suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de prata, de ouro e de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Enquanto bebiam, eles louvavam tudo. Louvavam os deuses que muitos estão louvando, o Deus mulher, o Deus dinheiro, todos os deuses que você levantou. E você não está louvando o verdadeiro Deus, aquele que te colocou neste lugar e aquele que te deu tudo, te sustentou, te dá a provisão e a proteção, muito pelo contrário. Agora, de repente, começou a aparecer dedos de mãos humanas que começaram a escrever no reboco da parede. E assim, eu não quero perder muito tempo com isso, mas ele começou a se embriagar. E no final, quando você vai para o 18, depois que Daniel já foi chamado, que nenhum sábio conseguiu revelar o que estava escrito, o rei foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo, que o Deus Altíssimo deu a soberania, grandeza, glória, majestade.
Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração, repita comigo, coração, se tornou arrogante, endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com orvalho até reconhecer que Deus Altíssimo dominava sobre os reinos dos homens e põe no poder a quem ele quer. Mas tu, Beltsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubeste de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem. Tu, seus nobres, as mulheres, as concubinas, louvaste os deuses de prata e de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, e que não podem ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificaste a Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão e escreveu essas palavras. Aí você vê ele falando, mene, mene, tekel, parsim. E aí no final aqui, 30. Naquela mesma noite, Beltsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dário Medo apoderou-se do reino com idade de 62 anos. Será que nós estamos observando o que está acontecendo? Deus não quer mais esse padrão. Deus está eliminando esse padrão. Esse padrão mentiroso, esse padrão irreverente, esse padrão orgulhoso, esse padrão endurecido. Deus não quer isso. Deus não aceita mais isso. A Bíblia diz em Efésios 5:11, na versão mensagem, não desperdicem tempo em trabalho inútil, que nada serve. É caminhar na escuridão. Ao contrário, denunciem a baixeza dessas coisas. É uma vergonha passar a vida fazendo tudo escondido, com medo que alguém descubra. Deixem que toda essa escuridão repugnante enfrente a luz. Deixe que toda essa escuridão repugnante, essas trevas, essa omissão, essa perturbação, tudo aquilo que você esconde, enfrente a verdade, enfrente Jesus, enfrente a luz e descubra como são atraentes a luz de Cristo. Olha aí, acordem. Está aqui, acordem. Fala para essa pessoa do seu lado, acorda! Ressuscitem para a nova vida, e Cristo mostrará a luz para vocês. Portanto, olhem por onde andam, usem a cabeça e aproveitem ao máximo cada oportunidade. Vivemos tempos difíceis. Aproveitem ao máximo cada oportunidade. Ao máximo, você precisa urgentemente aproveitar ao máximo cada oportunidade. Na versão NVT ainda, no 17, Efésios 5:17, não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. É o que está acontecendo. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu com Beltsazar. Não se embriaguem com vinho.
Tem muitas pessoas que estão se embriagando, bebendo em taças santas e louvando aos deuses que não podem ver, não podem ouvir, não podem entender. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Eu preciso entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Porque se você se embriaga com vinho, você vai louvar os deuses que são mortos, que não existem. Mas se você se enche do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo cantando salmos. Bispo, como eu saio da escuridão? Como eu paro com esse ato? Como eu revelo? Se encha do Espírito Santo. Muitos não conseguem sair da escuridão, da mornidão, da dificuldade no orar, de louvar, de se aproximar, porque não estão cheios do Espírito Santo. Não estão cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. O Senhor fala que não adianta você falar pela sua boca, você precisa louvar com o seu coração. Por tudo, deem graças ao Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, em Atos 5, capítulo 5, versículo 1. Mas um homem chamado Ananias, com a conivência da esposa Safira. Então, uma coisa que você precisa entender muito bem isso. Se não houvesse conivência, você não estaria recebendo o mesmo resultado. Estou falando com mulheres aqui, porque esse é o ponto deste versículo agora. Um homem chamado Ananias, com a conivência da esposa Safira, com a conivência, com a concordância. É por isso que as mulheres, está vendo que o marido está fazendo algo errado? Ou vice-versa, o marido está vendo que a esposa está fazendo algo errado? Não seja conivente. Você não pode trocar a verdade de Cristo, aquilo que você sabe que deve ser feito, por causa de pessoas. E é o que eu estou falando muito sobre isso. Não troque Deus por esposa, por filhos, por dinheiro, por nada. Nada. Não faça isso com você. Mas um homem chamado Ananias, com a conivência da esposa Safira, vendeu uma propriedade e guardou parte do valor da venda para si. Em seguida, entregou o restante aos apóstolos como oferta. Mas, inesperadamente, Pedro lhe disse: Ananias, como você permitiu que Satanás o levasse a mentir ao Espírito Santo? Era um mover que Deus pedia integridade. Não adiantava entrar neste mover com 50%, 60%, 80%, 99%. Era tudo ou não entrava. Amém, pessoal? Então não dá para você falar simplesmente, não, o meu odre está 90% bom. Dá para usar. Não, ele vai estourar. Porque o senhor está falando de um vinho que não dá para mais usar coisas velhas. É impossível. Não dá. Você não pode permitir nada de velho na sua vida. E é isso que está falando aqui. Por que você permitiu que o diabo o levasse a mentir ao Espírito Santo? Porque você não está mentindo para a arca, você não está mentindo para o pastor, você não está mentindo para as pessoas que estão ao seu lado, não, você está mentindo para o próprio Espírito Santo, porque você não está por inteiro. Você não está por inteiro. E Deus quer que um povo por inteiro, para entrar nesse mover e viver aquilo que você nunca viveu, você precisa fazer aquilo que você nunca fez. Para você ter tudo de Deus, você precisa dar tudo para Deus. E está aqui, escondendo parte do dinheiro da venda da propriedade. Antes de vendê-lo, tudo era seu. Ei! Você não precisava entrar nisso, mas você entrou. Agora você precisa dar tudo para Deus.
Não adianta ficar guardando partes. Sabe, é aquela cabeça de Eliseu. A capa foi jogada, eu queimo tudo e sigo. Eu não vou ter para onde voltar. Eu não posso permitir isso mais na minha vida. Você não pode mais permitir deixar sendo sempre um plano B. Elimine um plano B da sua vida. Decida, eu vou me alinhar ao plano A. E esse plano A está... o plano de Deus está voltado à nossa vida espiritual e à modelagem, à lapidação do nosso caráter. Então, se você ficar no plano A, vai ser difícil? Vai, mas Deus estará com você. Pode acontecer doenças? Pode, mas Deus vai ser a sua cura. Pode faltar alguma coisa? Sim, mas Deus será o seu suprimento. Pode alguém perseguir você? Sim, como Daniel, conseguiram jogar ele na cova, mas no final quem caiu na cova foi aqueles que perseguiram. Como aqueles que tentaram destruir Esther, destruir Mardoqueu, mas no final Ramã, que foi fazendo todas as honrarias, e a forca que Ramã preparou foi a que ele usou. A sua segurança precisa ser Deus, a sua saída precisa ser Deus, a sua fonte de vida precisa ser Deus, o seu escape precisa ser Deus. Tudo. E aqui está falando, antes de vendê-la, tudo era seu. Depois que a vendeu, poderia ter gastado o dinheiro como quisesse. Como foi cair nessa armadilha? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Assim que ouviu essas palavras, Ananias caiu morto. E todos os que ouviram a conversa ficaram apavorados. Todos que ouviram a conversa ficaram apavorados. Não adianta viver uma vida parecendo que você está dentro deste propósito. Não adianta você viver uma vida que você quer parecer que você é santo. Nós estamos vendo nesse tempo muitas pessoas morrendo seus propósitos, morrendo ministerialmente, porque você pode viver uma vida mentindo, mas vai chegar num tempo que você não vai mais poder mentir, e vai cair morto, e tudo aquilo que foi construído, toda a imagem, toda a construção de Ananias, vai ser cobrada. E tudo aquilo que não era verdade será revelado que era uma mentira. E Deus está tratando Ananias e está também fazendo que muitos, e todos os que ouviram a conversa ficaram apavorados. Muitos estão ouvindo muitas coisas e estão ficando apavorados porque está vendo que com Deus não se brinca. Isso é ótimo. Deus sempre trabalha de duas formas. Com aqueles que cometem e ensinando também aqueles que talvez está começando a cometer algo, mas Deus já está falando, para com isso. É a sua chance. Eu preciso ser sábio. E é como diz aqui no livro de Efésios. Sejam sábios, aproveitando ao máximo todas as oportunidades. Então, quando uma pessoa é honrada, Deus está ensinando você. Mas quando uma pessoa também é tratada, Deus também está ensinando você. Você aprende na honra e você aprende no tratamento de outras pessoas. Isso é sabedoria. Você não precisa viver. Você pode aprender sem estar vivendo, recebendo na sua vida. E aqui está mostrando isso. Aqui está mostrando, assim que essas palavras foram ouvidas, Ananias caiu morto, e todos os que ouviram a conversa ficaram apavorados. Em seguida, alguns jovens levaram o corpo e o sepultaram. Em seguida, alguns jovens levaram o corpo e o sepultaram. Você sabe o que quer dizer isso, pessoal? Está chegando um tempo que os novos
como o próprio Jesus, ele ficou feliz que o Senhor revela estas palavras para as pessoas simples e para os novos na fé. Jesus ficou muito alegre. Jesus, ele ficou cheio ali do Espírito. A Bíblia diz isso. Ele ficou cheio do Espírito e começou a agradecer ao Pai. Obrigado por guardar estas mensagens para as pessoas simples, que essas pessoas humildes e os novos na fé. Então os novos estão enterrando os velhos. Repita comigo: os novos, os padrões novos, as mentalidades novas estão enterrando os velhos, padrões velhos, mentalidades velhas. Em seguida, alguns jovens levaram o corpo e o sepultaram. Passadas não mais de 3 horas, chegou a esposa dele, sem saber o que havia acontecido, e Pedro lhe perguntou: diga-me, essa oferta foi o preço total da sua propriedade? Sim, foi esse o preço. Ela preferiu mentir a Deus e ficar totalmente alinhada, conivente com o seu marido. E é isso que acontece quando uma pessoa não se levanta dentro de casa. Todos vão para a sepultura. Você pode se levantar, independente. Olha, eu falava com uma pessoa recentemente, e eu falava para essa pessoa isso. Não procure ficar bem com a sua esposa ou com o seu marido, né? Procure ficar bem com Deus. Porque agora os dois estão sendo tratados. Os dois estão sendo tratados. Porque você preferiu escolher a omissão. Você não pediu ajuda, você fez do seu jeito. Então prefere ficar bem com Deus. Porque Deus pode restaurar casamentos. Agora, casamentos não restauram relacionamento com Deus. E está aqui, ó. Sim, foi esse o preço, Pedro prosseguiu. O que a levou a ser conivente nessa conspiração contra o Espírito Santo? O que o levou a trocar sua salvação, a trocar a sua vida com Deus, a trocar a verdade pela mentira? O que levou? Os homens que sepultaram seu marido estão para chegar e você será a próxima. Mal ele pronunciou essas palavras, ela caiu morta quando jovens, repita comigo, quando jovens chegaram, encontraram o corpo da mulher que foi carregado e sepultado ao lado do corpo do marido. Então, quando os jovens chegaram, já estavam mortos, outro corpo morto, já estava a mulher morta. Então, aqui o Senhor está mostrando isso para nós. O Senhor está mostrando isso. O Senhor está mostrando isso para todos nós. Em Números 14 diz, isso aqui foi uma oração que Moisés havia feito, pedindo perdão pelo povo. E essa foi a resposta do Senhor em Números 14, 20. O Senhor respondeu: eu perdoo, conforme você pediu. No entanto, tão certo como eu vivo, e tão certo como a glória do Senhor enche toda a terra, nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes. 10 vezes. Me desobedeceram 10 vezes. Ou seja, foi repetidamente isso. Isso aqui é Deus falando. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Ao meu servo Caleb, porém, que tem mostrado um espírito diferente, me segue com integridade, eu farei entrar na terra em que esteve, e os seus descendentes a herdarão, visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales. Amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho.
Ou seja, andaram tanto, agora estão voltando para o mesmo lugar. Percebeu? A desobediência vai fazer voltar novamente. Tudo que você fez, tudo que você andou, agora estão voltando de novo para o Mar Vermelho. Sabe por quê? Porque a grande maioria saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. Você não pode mais permitir. Deus te tirou de uma terra de fome, de escravidão, mas ainda você, dentro de você, é um escravo que vive reclamando com coisas pequenas. O Senhor disse a Moisés e Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará de mim? Até quando nós iremos nos queixar por coisas tão pequenas? Porque eu não tenho uma comida, eu não tenho essa refeição, como Sansão, como você vê Sansão, você vê Esaú, você vê Saul, coisas tão pequenas, pessoas tão pequenas. Até quando você vai me olhar de maneira tão pequena, achar que a sua conta, o seu problema financeiro, o seu problema no seu casamento é mais importante que o relacionamento com Deus? Até quando nós vamos procurar coisas tão pequenas para me afastar de Deus? Nós não estamos vendo que as coisas pequenas estão me afastando de Deus. Tem muitos que estão fazendo estes problemas pequenos se tornar um Deus na vida de vocês. E o Senhor está dizendo aqui, diga a eles, tão certo como eu vivo. Declara o Senhor, farei a vocês exatamente o que me pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês. Repita comigo, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram de mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com a mão levantada, jurei dar-lhes para a sua habitação. Exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojos de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Olha, essa palavra é muito forte. Porque mostra que os velhos morrerão, mas os novos herdarão a promessa dos velhos. Chegaram agora, nasceram agora, mas Deus assume a paternidade. E vocês que disseram, aqui que ele disse, e vocês que disseram que seriam tomados como despojos, vocês disseram que os seus filhos viveriam essa maldição, que a minha palavra não iria se cumprir. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Os seus filhos serão pastores no deserto durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Ou seja, além dos pais estarem atrasando a vida dos filhos, os pais não herdarão, não viverão, não entrarão e ainda morrerão. E é isso que está acontecendo. Pais que estão morrendo, você vê muitas mortes, e os pais também deixando a herança do atraso. Eu demorei décadas para me curar do problema de paternidade. Décadas. Eu demorei uma vida para acertar essa parte da minha vida. E eu vejo como os meus filhos já estão à frente de mim. Porque eu pude dar tudo o que eles precisam. Eu posso ser a representação, a introdução de Deus nessa terra, uma introdução equilibrada, amorosa, de proteção, de provedor. Como eles já estão à frente de mim. Eu demorei décadas para me curar. Mas eles já estão curados, eles já nascem curados. Então, assim, pode ter certeza, os pais têm total influência
para acelerar ou para atrasar a vida dos seus filhos. Sejam ajudadores, auxiliadores, facilitadores. Sejam como Davi para Salomão, prepara tudo para a construção do templo e o filho executa o templo. Eu dou todo o material para uma construção magnífica, extraordinária e um esplendor para todas as nações. E é isso que o Senhor quer que você deixe para os seus filhos. Que o templo do Espírito Santo seja construído com os melhores materiais, no silêncio, e que seja um esplendor para todas as nações. Este sim é o seu legado. O legado de Davi foi Salomão. Deixa o melhor legado para a história. Ezequias deixou Manassés de legado. Davi deixou Salomão como legado. O maior tempo o tempo da prosperidade, onde as pedras preciosas se tornaram comuns. É isso que você precisa deixar. Esse é o seu papel. E não destruir a vida. E não ser roubado dessa maneira. Mas aproveitar as oportunidades, acertar a sua casa, colocar em ordem a sua casa. E deixar esta herança e mais, o legado. Esse é o seu legado. Não tem nada na minha conta ou no meu nome que pode substituir os meus filhos. É por isso que a Bíblia toda é assim. Você pega em 1 Crônicas, um filho do outro, que filho do outro, do filho do outro, do filho do outro. Todo o Senhor fala sempre dessa descendência. Então que as pessoas lembrem de você e você faça de tudo para entregar o melhor legado para essa geração. Para que ele possa fazer um trabalho muito melhor, muito mais extraordinário do que o seu, em nome de Jesus. Você coloca de pé, por gentileza. Pegue o seu propósito, por gentileza. E eu quero que antes de nós orarmos, eu quero perguntar para você onde você está. Deus pergunta para você onde você está. E até quando você vai ter padrões velhos? Padrões miseráveis, padrões pequenos. Até quando nós vamos viver assim? O pecado faz nós nos afastarmos da presença de Deus. Deus é um Pai tão bom que Ele te confronta. Você sabe que quando eu era jovem, eu não entendia. Eu fui entender quando eu envelheci, eu fiquei mais maduro, que amor é correção. Quando um pai fala, faz o que você quer, come o que você quer, ele não está te amando. Isso não é amor. Isso não é amor. Você deixar o seu filho livre, fazer o que ele quer, isso, você não está amando ele. Deus nunca fez isso conosco. Você sabe que todas as vezes que você deu o que o seu coração queria, você se arrebentou. Você destrói a vida dos seus filhos quando deixa eles fazerem o que eles quiserem, porque Deus nunca fez isso. Nós não podemos viver assim. Nós não podemos viver assim. Então, se Deus está falando para você que você precisa organizar a sua casa, acertar a sua casa, e saber aonde você está e sair de trás dos arbustos e se arrepender, não é para você fugir da presença de Deus, não é para você ficar longe da igreja, mas é para você se arrepender, pedir perdão e se alinhar com Deus. E voltar para a casa do Pai.
Não adianta fazer o que você quer. Tem muitos que decidem como filho pródigo: eu vou pegar aquilo que eu conquistei, a minha herança, o pouco que eu conquistei aqui, né? E vou viver a minha vida, gasta tudo, me arrebento, e no final está vivendo aquela humilhação, desejando comer a comida dos porcos. Deus não preparou isso para você. Não, Deus não preparou. E o filho pródigo, ele não voltou pela saudade do pai, ele voltou pela fome. Eu não sei por qual motivo você vai voltar, mas eu peço que você volte. Volte para a presença de Deus, volte para a casa de Deus. Porque eu sei, longe da casa do pai, você vai sentir fome, vai viver como uma pessoa muito aquém do que Deus preparou para você. Muito aquém, muito aquém. Então o segredo não é sair da igreja porque você não está querendo mudar. O segredo é você ficar somente com plano A, dar o que Deus está pedindo a você, confessar, se alinhar, se ajustar, porque aquele que confessa encontra misericórdia. Eu não posso ser arrogante, eu não posso ser orgulhoso. Eu não posso não aprender com os meus predecessores, como Belsassar. Ele não aprendeu nada com Nabucodonosor. Não aprendeu nada. Nada. E você sabe o que aconteceu? O que aconteceu é que, graças a Deus, pelos 7 anos comendo grama de Nabuco, porque ao final ele reconheceu a Deus e se levantou. Mas Belsassar, Deus, ele findou o tempo dele. Porque o seu julgamento será mais pesado porque você já tem exemplos e você já tem palavras. Você tem mais do que o seu predecessor. Então o peso vai ser maior sobre você. Vai ser muito maior sobre você. Eu te garanto isso. Não vai acabar do mesmo jeito que os outros. Não. Eu vejo isso. Há um tempo tinha muitas coisas que as pessoas cometiam e eram tratadas, tal, e hoje chegou num tempo que está sendo cortado. O tempo da poda foi trocado pelo tempo da corta. Cortando. Deus agora está cortando, porque o tempo da poda já foi. Então não decida ser cortado como o próprio Números aqui. Deus falou: você já tentou por 10 vezes. Eles já me tentaram por 10 vezes. 10 vezes, meu Deus do céu. É muitas vezes. É muita longanimidade. E Deus está falando: acabou. Chega de brincar, de ser cristão. Porque o diabo não brinca de ser diabo. A Bíblia já começa dizendo em Gênesis 3, a cobra, como era inteligente, é muito inteligente. Ele é inteligente. E uma das maiores mentiras que muitos acreditaram é que eu posso acertar amanhã. Mas a minha palavra diz que o amanhã não me pertence. E muitos acreditam que dá para acertar amanhã. Não, você não tem amanhã, eu te garanto isso. Você não tem amanhã, não pague para ver. Não pague para ver que Deus está dizendo isso. O amanhã não te pertence. Não faça isso com você. Não faça isso. Eu quero que você tome a decisão hoje. Eu vou me alinhar com Deus no que precisar. Eu não vou mais viver essa vida. Eu não vou mais fugir da presença de Deus. Eu vou ficar aonde eu fui colocado, eu vou me arrepender, eu vou mudar os meus caminhos, eu vou tirar as folhas da figueira, que essas folhas mentirosas, né? Que como o próprio Jesus foi procurar frutos lá e não achou fruto nenhum. Parecia que era frutífera, mas não é. Você não precisa viver uma vida assim, parecendo que é espiritual, mas não é. Seja espiritual. Seja espiritual. Ame a Deus, que as coisas vão andar na sua vida. Meu Deus, eu quero, meu Pai, consagrar, Senhor, a cada propósito.
Eu declaro, meu Pai, os nossos propósitos materializados, concretizados, realizados. Eu abençoo a vida do nosso povo. Eu consagro, meu Pai, a vida do nosso povo. Eu declaro, meu Pai, um tempo de crescimento, um tempo de avanço, um tempo de arrependimento, um tempo de mudança de comportamento, um tempo de visão, um tempo de unção, um tempo de poder, um tempo, meu Pai, de intimidade, de devoção, de retidão, como a Tua palavra diz, meu Deus. Ainda no programa, meu Pai, ainda de hoje, a vereda do justo é como luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. A vereda do justo, o caminho do justo, é como luz da alvorada, que vai brilhar mais, e que aqueles que estão andando nas veredas da justiça brilhem mais. Mas os caminhos do ímpio é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Nem sequer sabe onde tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as do fundo do coração, pois são vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser. E acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Senhor, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por este início deste jejum, por este trabalho, meu Deus. Eu peço, meu Pai, que estas palavras, Senhor, sejam como o Senhor diz em Provérbios. Provérbios, meu Deus, 4, 20 e 21. Escute o que eu lhe digo. Que hoje você escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, mas guarde no fundo do seu coração. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro uma sexta-feira de vitórias, de crescimento, de avanço. Eu declaro que a partir deste dia, muitas situações na sua vida serão acertadas, alinhadas, consertadas, lapidadas, moldadas, ajustadas, restauradas. Que você viva uma restituição nesta sexta-feira. Que o Espírito do Senhor tome a sua vida e que você se torne uma pessoa diferente. Que nada mais você deixe para depois, você esconda, e mais ainda, não seja conivente, como Safira foi. Viva na verdade. Viva na verdade. Não permita mais a mentira na sua vida. Não permita mais a mentira na sua vida. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Queira mais a Deus do que qualquer coisa nesta terra, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, nós te amamos e te agradecemos demais em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram.
e passo a viver a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.